Pare de lutar contra os seus maus hábitos. Meio estranho o que eu falei, né? Mas é exatamente isso aqui que eu aprendi nesse livro, O Diário de um CEO, onde ele trata leis que ele considera importantes para o sucesso. E essa lei de você nunca lutar contra os seus hábitos, ela me despertou bastante interesse, porque ele traz um exemplo muito curioso que pode ser aplicado a qualquer área da nossa vida. E ele fala justamente que quanto mais a gente se concentra em não cometer aquele mau hábito que nos incomoda de novo, mais a gente acaba se fixando nesse mau hábito e mais a gente acaba cometendo esse erro novamente. E ele trouxe um exemplo aqui muito interessante em relação ao pai dele. Ele conta aqui no livro que o pai dele, ele tinha o hábito de fumar, mas ele não fumava em qualquer lugar. Ele fumava em um lugar específico que era no carro. E aí o pai dele, sempre que estava no carro, tinha lá um maço de cigarro e durante o trânsito, enquanto ele estava dirigindo, se locomovendo para algum lugar, ele acabava fumando. Isso era uma coisa que, por diversas maneiras, o pai dele tentou interromper esse mau comportamento, esse mau hábito, que inclusive prejudicava a saúde dele, mas ele não conseguia, era em vão. E aí ele relata que ele passou para o pai dele uma coisa que ele leu num livro em que você, ao invés de você querer acabar com aquele mau hábito, você substituía aquele hábito por outro menos nocivo, mas que também te gerasse algum tipo de prazer, né? Algum tipo de dopamina. Porque é exatamente isso que um mau hábito faz. Por exemplo, o cigarro, ele prejudica a nossa saúde, a gente tem consciência disso, mas ele libera dopamina. A nicotina libera dopamina no nosso corpo, no nosso cérebro, e com isso nos gera uma sensação de alívio, uma sensação de prazer. Então, as pessoas que fumam, elas fumam por essa finalidade, porque o cigarro traz para elas um alívio que elas estão buscando. E quando você tenta interromper esse mau hábito sem substituir ele por outro, você simplesmente às vezes não consegue, porque se torna muito mais difícil. E aí o pai dele começou a substituir isso com base no que ele apresentou, que ele viu num livro. Que toda vez o pai dele, quando ele quisesse fumar, ele, ao invés de fumar, ele ia chupar um pirulito. E o que que ele fez? Ele tirou um maço de cigarro do carro, do qual ele não teria mais acesso, e ao invés dele deixar sem nada ali naquele momento, ele substituiu, colocou pirulitos. E aí toda vez que vinha aquele gatilho, aquela vontade de fumar, ele não tinha um cigarro, ele chupava um pirulito. E foi assim que depois de vários e vários dias repetindo esse mesmo hábito, o pai dele conseguiu parar de fumar. E aí ele fala que a gente precisa identificar quais são os gatilhos, o que está nos levando a cometer aquele mau hábito. A gente sempre tem na nossa rotina coisas que a gente faz no impulso, sem pensar, e que nos incomodam, que a gente tem o desejo de parar, né? Que acabam sendo um vício, acabam nos trazendo prejuízo no trabalho, na família. A gente tem que conseguir identificar o que está nos levando a cometer aquela ação para que você consiga substituir esse hábito por outro. E aí aqui ele fala, né, que a gente precisa, ó, essa parte aqui bem interessante, que ele fala aqui sobre o gatilho, né, o que nos provoca, o que nos faz agir daquela maneira, a rotina, que é o que você faz depois que esse gatilho é acionado, e a recompensa que você tem. Então, ele fala que a gente precisa identificar qual que é o gatilho, qual que é a deixa, qual que é a situação que acontece, que nos leva a agir daquela maneira, qual é a rotina, qual o comportamento que a gente tem. Então, aqui no caso do pai dele era fumar um cigarro. E qual que é a recompensa? O que que aquilo libera para que você consiga substituir essa ação por outra? E é esse o conselho que eu te dou. Para você conseguir identificar na sua rotina o que que você faz hoje, o mau hábito que você tem, que te incomoda, que você deseja parar, e você vê alguma coisa para você colocar no lugar daquilo, ao invés de você só se focar em não fazer aquilo. Por exemplo, eu quero diminuir o meu uso nas redes sociais. O que que eu posso fazer para melhorar isso? Toda vez que vier o gatilho de mexer numa rede social, ao invés de mexer na rede social, eu vou ler um livro. Vou ler uma página de um livro. Vou fazer alguma coisa que vai me gerar uma sensação de prazer, mas que vai me tirar do foco de fazer aquele mau hábito. Então você
tem que parar de lutar contra e procurar substituir aquele mau hábito que você tem por algo que vai ser benéfico para você. E não tenta assim achar que de primeiro você vai encontrar, vai substituir, vai dar tudo certo. Não. Você vai fazendo tentativas até que você ache algo para substituir aquele mau hábito que está te gerando uma sensação boa. Assim você vai conseguir manter aquilo por mais tempo até que você não faça mais aquela prática que tanto te incomoda, como foi o caso do pai dele, que ele parou de fumar porque ele começou a substituir esse hábito de fumar o cigarro por um pirulito. E outro ponto também muito importante é você atacar um hábito por vez. Porque às vezes a gente assim, tem várias coisas que eu faço que eu não gosto. Então, beleza, interessante você ter consciência disso e você identificar. Mas ao invés de você querer acabar com todos esses maus hábitos de uma vez, não, vai com calma. Identifica um primeiro. Qual desses hábitos que você faz hoje que estão mais te incomodando? Então vamos supor, você é chocolatra, você adora comer chocolate, você come compulsivamente. Para você interromper esse hábito, o que você vai ter que fazer? Primeiro ponto, você não tem que comprar chocolate para ter em casa. Porque quando está ali no fácil acesso, é mais fácil você comer quando você passar por alguma situação que vai te dar o gatilho de comer aquele chocolate. Então, primeiro ponto, não tem em casa. E aí você, quando vier aquela vontade, você procura fazer outra coisa. Come uma fruta que você gosta, vai colocando alguma coisa no lugar disso que vai te gerar uma sensação de prazer, que você vai ficar bem, vai gerar a dopamina em você, mas que não vai te prejudicar. E faça isso um por vez, porque às vezes a gente quer acabar com todos os maus hábitos de uma vez por todas, mas não é assim que funciona. E isso acaba fazendo com que você não consiga dar andamento naquilo. Então, identifica, esse hábito aqui é o que mais me incomoda no momento. Então, foca em substituir esse hábito por outro. Depois que você concluiu, viu que aquilo ali já acertou, você já está conseguindo ficar bem, aí você vai para o próximo. Não tenta atacar tudo de uma vez, porque a probabilidade de você não conseguir dar andamento e continuar na mesma é muito grande. Então, essa dica que eu quis trazer para você hoje é algo que realmente me chamou muita atenção, que me fez refletir e implementar na minha vida. Um dos pontos que eu quero melhorar é no uso da rede social. A rede social é meu meio de trabalho, mas eu tenho que dosar para não me perder aqui dentro. E aí eu vou substituir pela leitura da página de um livro. Vou ver se isso vai me gerar a mesma sensação. E assim a gente vai fazendo o teste. Uma coisa que eu gosto sempre de trazer aqui no canal é que nada é permanente. Na nossa vida, tudo muda sempre. Eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás. Então, as coisas sempre mudam e você precisa se adaptar a isso. Testou, não deu certo, tenta outra coisa, mas não desiste. Continua até você conseguir evoluir. Não desista se você não conseguiu dar andamento, tudo bem, recomeça. Recomeça quantas vezes for preciso. E foca nisso. Não ataque os seus maus hábitos, substitua eles por outros que vão ser mais benéficos para você e ataque um de cada vez. Não tenta mudar tudo de uma vez só. Vai uma coisa de cada vez. Essa é a dica que eu queria deixar para você. Espero que você consiga aplicar na sua vida e que você colha bastantes frutos em relação a isso, porque não há nada melhor do que a gente estar satisfeito com o nosso progresso, do que a gente está satisfeito com as nossas atitudes. Você precisa ser fiel aos seus objetivos. Porque se você não for fiel aos seus objetivos, você se torna uma pessoa amarga e frustrada em relação aos resultados que você obtém na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like e envie esse vídeo para mais alguém.